Olá, este é o segundo vídeo de uma série de aplicações das derivadas e nessa situação aqui apresentada não é dada a função, né, que a gente vai derivar, mas é colocada uma situação aqui de montagem de uma caixa. Então você imagina um pedaço retangular de papelão, eu fiz o esquema aqui com medidas, né, de 40 por 60. Então, essa medida, ou essas medidas aí vão ser consideradas fixas. O que a gente vai ter variando aqui é a dobra, né, que vai ser considerada para a montagem da caixa. Então, considere aí a caixa sem a tampa. Tá ok? Então, essa dobra de tamanho x que a gente vai, né, determinar aqui, essa medida x que nós vamos dobrar aqui, essas duas laterais, para que, lógico, a caixa fique aí bem certinha, regular, né? Vai ser também essa medida na outra dimensão aqui, tá? Então, nós vamos ter aqui esses quadrados, que vão ser utilizados, por exemplo, para dobra, para colagem, para montagem, tá? Quer dizer, eles não farão parte das dimensões da caixa que nós vamos montar. E à medida que você vai variando o x, o volume da caixa muda. Você pode ter uma caixa mais alta, né, e aí a base, consequentemente, essa base vai ser menor, né? Se você tiver as laterais mais baixas, a base aumenta. À medida que você vai variando, então, as laterais e, consequentemente, a base, né, que vai ser um retângulo, você tem uma alteração do volume. O que se deseja determinar aqui é justamente a medida x que faz com que o volume seja o maior possível. Então, para qual x tem esse volume máximo? A ideia aqui é justamente você obter uma função volume que depende do tamanho x da dobra. Ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro obter essa função. Então, nós temos aqui um esquema da caixa, né? Vamos considerar aí que essa lateral aqui é aquela referente à medida de 60 centímetros, tá? E aqui a de 40. No entanto, quando a gente efetua, né, realiza a dobra, essa dobra medindo x centímetros, tá, ocorre uma redução aqui, né, de 2x nessa medida de 40. Então, o que era 40 centímetros passa a ser 40 menos 2x. Essa é a medida, né, da base da caixa, uma das dimensões da base da caixa. A outra dimensão aqui é 60 menos 2x, né? E, como eu já coloquei ali, a altura da caixa é exatamente o tamanho da dobra que a gente define. Okay? Então, a gente variando o x, consequentemente, nós variamos essas dimensões da base da caixa. Okay? Então, menos 2x, porque naquela medida, por exemplo, que inicialmente nós tínhamos de 60 centímetros, você tira x desse lado, tira x desse outro lado, tá? Você está retirando 2x. O que sobra aqui, né, essa medida aqui, é exatamente a medida que nós temos aqui na caixa, nessa lateral e também do outro lado, obviamente. Tá? Então, essa função volume, né, v de x, tá? O volume de um paralelepípedo é você multiplicar as três dimensões. Então, você vai multiplicar 40 menos 2x, tá, por 60 menos 2x, tanto faz a ordem desses produtos, né, desses termos aqui, multiplicado por x. Então, é tudo multiplicação. Agora, vamos aplicar aqui a distributiva. Você pode fazer direto se quiser, vou passo a passo aqui. Nós temos 40 que multiplica 60 dá 2.400, 40 que multiplica menos 2x dá menos 80x, menos 2x que multiplica 60 dá menos 120x, e menos 2x que multiplica menos 2x, menos com menos mais, 4x ao quadrado. Mas lembrando que tudo isso ainda deve multiplicar x. Tá? Distribuindo x em todos esses termos, a gente passa a ter 2.400x menos 80x ao quadrado, menos 120x quadrado, mais 4x ao cubo. Correto? O que dá para se fazer aqui, né, com relação ao agrupamento, o 2.400 não tem como, só tem ele, 2.400x, né? Mas menos 80x² com menos 120x² dá menos 200x².
x ao quadrado. E o termo ao cubo é somente o 4x ao cubo. Pronto, obtivemos aqui a função, né, que nós vamos utilizar, ou a função que nós queremos maximizar. Eu quero achar o máximo dessa função volume. Né? Qual é o x que proporciona isso? Qual é o tamanho da dobra que vai me proporcionar isso? Então, nós precisamos aqui aplicar, né, o critério da derivada segunda. Primeiro, vamos só relembrar isso, tá, no vídeo de máximos e mínimos. Se você não se lembra, é interessante assistir novamente. Né? Você determina os pontos críticos da função. Para isso, você deriva a função. Nesse caso, eu vou chamar de função v de x. Tá? Então, você vai derivar a função v, v' de x igual a zero. Quer dizer, derivada igual a zero de uma função é quando aquela função atinge seu máximo, pode ser local ou absoluto, né? Seu máximo, seu mínimo ou inflexão. Tá? Aí, para você classificar esse ponto crítico ou esses pontos críticos que você determinou, você utiliza o critério da derivada segunda, né? Que é justamente se a derivada segunda para aquele valor crítico for maior que zero, ele é um ponto de mínimo. Né? Caso contrário, se a derivada segunda do ponto crítico for negativa, for menor que zero, aquele lá é um ponto de máximo. E é isso que nós vamos verificar agora. Correto? E se a derivada segunda for igual a zero para aquele ponto crítico, então ele é um ponto de inflexão. Vamos então, primeiro passo, derivar essa função. Temos a função v de x, a sua derivada, v' de x, vai ser 2.400 menos 2 vezes 200 dá 400, x elevado a 1. E derivada de 4x ao cubo, 3 vezes 4, 12, tira 1 do expoente, 12x ao quadrado. Ok? Esta é a nossa função derivada. Então, para determinar os pontos críticos dessa função, nós vamos considerar v' de x igual a zero. Tá? E resolver esta equação. Ou seja, 2.400 menos 400x mais 12x ao quadrado igual a zero. Quando que essa derivada dá zero? Vou utilizar a Bhaskara aqui, né? Nós temos a, b e c nessa equação. Tá? O a é 12, o b é menos 400, é o termo coeficiente do x, e o coeficiente independente é 2.400. Tá? Calculando o delta, b ao quadrado menos 4ac, nós vamos ter menos 400 ao quadrado, menos 4 que multiplica 12, que multiplica 2.400. Portanto, o delta vai ser menos 400 ao quadrado, dá 160.000, positivo. Tá? E aqui, menos 4 vezes 12 vezes 2.400, dá 115.200. Fazendo aqui a subtração, nós temos 44.800. Esse é o valor do delta. Fórmula de Bhaskara: x igual a menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Então fica menos o menos 400. Não posso esquecer aqui o sinal, né? É menos 400. Então aí vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 44.800. 2 que multiplica a, 2 que multiplica 12. Então, nós teremos aqui 400, né? O oposto do menos 400 é 400, mais ou menos 211,66. Eu estou colocando aqui um arredondamento, tá? Não é exatamente esse valor, mas a gente vai considerar essa medida, tá? Ou esse valor. E 2 vezes 12 aqui, 24. Então, nós temos aí x1 e x2. x1 vai ser a soma 400 mais 211,66, você vai ter aqui 611,66.
dividido por 24, que dá 25,49, também efetuei aqui arredondamento, tá? E o x2 vai ser 400 menos 211,66, que dá 188,34, dividido por 24. Tá? O valor aproximado é 7,85. Essas medidas aqui em centímetros, ok? Você tem aí dois pontos críticos para esta função v de x. No entanto, vamos lembrar que esses valores de x aqui que nós obtivemos nos remetem a um problema, né, em que o x é o tamanho da dobra. Uma das medidas, uma das dimensões era de 40 centímetros, em que a gente ia dobrar x de cada lado. Eu não consigo ter, né, de cada um dos lados aqui a medida de 25,49 centímetros, né? Ultrapassa a metade. Quer dizer, se eu considerar x igual a 20 centímetros, eu já não estou obtendo uma caixa, eu simplesmente estou dobrando, né, num dos sentidos, esse papelão ao meio, não forma uma caixa. Então, o x tem que ser menor que 20. Tá? Não dá para ser nem 20 e nem maior. Portanto, a gente vai descartar esse resultado aqui dos 25,49 e vamos analisar somente este ponto crítico. Se fosse uma simples questão, né, de obter os pontos críticos da função dada aqui e depois classificá-los, eu teria logicamente que considerar os dois. Mas considerando o contexto em que o x tem que ser menor que 20, só considero 7,85. Ok? Então agora vamos aplicar o critério da derivada segunda para saber se essa medida é realmente se esse ponto crítico é um ponto de máximo. Bom, temos aqui a derivada primeira que já foi calculada, eu vou precisar agora da derivada segunda, v duas linhas de x. Tá? Derivada de 2.400 é zero, derivada de constante é zero, derivada de menos 400x é menos 400, e a derivada de 12x ao quadrado, 2 multiplica 12 dá 24, 24x. Esta é a derivada segunda. Nós obtivemos aí, né, no slide anterior, o ponto crítico, o x crítico, 7,85 centímetros. E é ele que eu quero agora classificar. Tá? Então, calculando a derivada segunda para 7,85, nós temos menos 400, tá? Mais 24, que multiplica 7,85. Né? Já dá para perceber que essa derivada segunda é menor que zero. Né? Mesmo que fosse 10, aqui 24 vezes 10, 240, tira de soma, né, esse valor somado a menos 400, vai dar negativo. Mas vamos colocar aqui o resultado, que é 188,44 dessa multiplicação, né, mais 188,4, melhor dizendo,